Então, caras e caros colegas, depois desta breve interrupção, estamos em condições de retomar as nossas audições. Cabe agora a vez ao professor João Leão, a quem agradeço a disponibilidade e a presença. O professor conhece as regras do jogo, portanto eu vou dispensar as considerações genéricas que já fiz no início da nossa reunião. As regras desta audição são as seguintes. O professor tem 10 minutos para uma intervenção inicial para expor as razões da sua candidatura e todas as questões que achar pertinentes. Darei a palavra aos grupos parlamentares. Estão presentes 3 grupos parlamentares, que apesar de tudo representam mais de 90% do universo do Parlamento, após o que o professor terá o tempo equivalente ao somatório das intervenções dos grupos parlamentares. E assim sendo, sem mais delongas, tem na sua frente, como sabe, um cronómetro que ajuda a disciplinar o seu tempo, e sem mais delongas, é com todo o prazer que lhe dou a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Parlamentares, senhoras e senhores deputados, muito boa tarde a todos. É com muito gosto e com muita honra que aqui estou na Comissão de Assuntos Parlamentares como um dos 3 nomes indicados no âmbito do processo de audição que está legalmente previsto para a designação do membro do Tribunal de Contas Europeu a ser designado por Portugal. Nesta intervenção inicial foi-me pedido para apresentar o meu CV e a minha experiência profissional e os motivos por que considero que posso ter um contributo importante para o trabalho do Tribunal de Contas Europeu. Penso que a minha nota curricular foi, entretanto, distribuída aos senhores deputados, portanto, eu vou basear-me também nessa nota para a minha apresentação. É a minha convicção que a minha longa experiência profissional no desempenho de cargos na área das finanças públicas e da economia, associado ao meu background académico na área de economia e finanças públicas, podem ser muito úteis para o trabalho e para o desempenho como membro do Tribunal de Contas Europeu. Permitam-me que comece por relembrar o trabalho e a missão do Trabalho de Contas Europeu, para enquadrar em que medida pode ser útil. O Tribunal de Contas Europeu é o guardião das finanças públicas da União Europeia, é o auditor externo da União Europeia. É a sua missão, por um lado, avaliar a economia, eficácia e eficiência e, por outro lado, a legalidade e a regularidade da intervenção da União Europeia. Isto com o objetivo de melhorar as prestações de contas, a transparência e a gestão financeira da União Europeia e para que os decisores políticos e os cidadãos da União Europeia estejam bem informados sobre os domínios nos quais a União Europeia tem de melhorar o seu desempenho na forma como utiliza os seus fundos e executa as suas políticas. Desta forma, reforçando a confiança dos cidadãos e para que também esta responda de forma eficaz aos desafios com que a União se depara. Portanto, eu queria salientar que o trabalho do Tribunal de Contas implica, assim, por um lado, avaliar a economia, a eficácia e a eficiência das políticas da União Europeia em todos os domínios em que a União Europeia intervém, desde áreas como o crescimento e o emprego, até à política ambiental e à ação climática, através do que chama um tipo de auditorias que o Tribunal faz, as auditorias de desempenho ou de resultados. Este ano, por exemplo, o Tribunal de Contas já fez inúmeras auditorias de desempenho na área ambiental, sobre a avaliação das metas de 2030, do Fit for 55, as políticas de gestão de solos, a economia circular, nas áreas das políticas de energia, sobre a energia azul, as baterias elétricas, sobre a área dos direitos, a estratégia de longo prazo para as despesas com defesa, sobre os fundos de recuperação, a gestão da dívida do mecanismo de recuperação e resiliência e a supervisão da banca por parte do BCE. Portanto, tem aqui uma atuação muito alargada. Para além disso, para além destas auditorias de resultados e desempenho, o trabalho internacional do Tribunal de Contas Europeu implica também auditar o orçamento anual da União Europeia e das suas agências, através de auditorias financeiras e de conformidade sobre a fiabilidade anuais das contas do orçamento da União Europeia, bem como sobre a legalidade e regularidade das operações subjacentes. Como referi, estou convicto que a minha experiência profissional e o background académico na área de economia e finanças públicas podem ser muito úteis para o trabalho de auditoria realizado pelo Tribunal de Contas Europeu. Queria começar por referir, como vem no meu currículo, a minha experiência como diretor do Gabinete de Estudos do Ministério da Economia, em que tinha como função fazer a avaliação das políticas públicas na área de economia. Uma das principais competências do diretor do Gabinete de Estudos do Ministério da Economia é precisamente conceber metodologias de avaliação dos instrumentos de política na área de economia, prestar apoio técnico em matéria de definição de políticas e monitorizar a sua execução.
Para além disso, no âmbito das minhas competências, ao longo de vários anos no Ministério das Finanças, tinha como função, que é legalmente atribuída, a gestão racional dos recursos públicos, o aumento da sua eficiência e equidade. Neste âmbito, cabia-me avaliar a eficácia e a eficiência das medidas de política propostas nas diferentes áreas, tal como o Tribunal de Contas Europeu tem a fazer, bem como políticas em vigor, avaliar os seus custos financeiros e o seu impacto económico e social. Estou convencido que esta longa experiência de avaliação e preparação de políticas públicas nas mais diversas áreas será muito útil para o trabalho do Tribunal de Contas Europeu no âmbito da sua missão de avaliação da eficácia e eficiência das diferentes políticas públicas da União Europeia. Nas suas auditorias de desempenho e de resultados, o Tribunal de Contas Europeu avalia se a União Europeia está a atingir os resultados esperados e está a fazê-lo de forma eficiente. Isto é, se com os meios financeiros envolvidos não seria possível obter melhores resultados para os cidadãos da União Europeia. Também é bastante útil para este tipo de auditorias de desempenho o meu background académico na área de Economia e Finanças Públicas, como professor universitário de Economia, doutorado em Economia no MIT. A economia é precisamente a ciência que estuda a afetação de recursos e quais as políticas que podem melhorar a eficácia e a eficiência na afetação de recursos. Para além destas auditorias de desempenho e de resultados que o Tribunal de Contas Europeu efetua, para o trabalho do Tribunal de Contas é fundamental conhecer também como funciona o Orçamento de Estado. No caso do Tribunal de Contas Europeu, o Orçamento da União Europeia. Como se prepara e executa um orçamento e como se faz a respectiva prestação de contas. No âmbito das funções que desempenhei no Ministério das Finanças, coordenei a preparação de 7 orçamentos e coordenei a execução e a prestação de contas relativa a 6 orçamentos. Julgo que esta experiência será muito útil para o Tribunal de Contas Europeu no âmbito dos seus trabalhos de preparação do relatório anual da auditoria financeira do Orçamento da União Europeia. Finalmente, considero que a minha experiência profissional também é muito útil no âmbito de auditorias financeiras às agências e aos organismos centralizados da União Europeia. No âmbito das minhas competências no Ministério das Finanças, de exercício de direção sobre a IGF, cabia-me acompanhar a sua atividade de auditoria. Foi minha responsabilidade ler e homologar centenas de relatórios de auditoria da IGF, pelo que estou muito habituado a acompanhar esta atividade, que também poderei ter no Tribunal de Contas Europeu, caso venha a ser nomeado. Queria também registrar que, para além da verificação do cumprimento e regularidade da aplicação da lei, tinha também como responsabilidade máxima propor alteração e ajustamentos à legislação nas finanças públicas, o que contribui esta responsabilidade para ter um conhecimento ainda mais aprofundado da legislação nesta área. Adicionalmente, no âmbito das minhas competências do Ministério das Finanças, acompanhei a preparação de orçamentos de muitas entidades, a sua execução ao longo do ano e a respectiva prestação de contas. Finalmente, na área da Economia, no Ministério da Economia, na área de competência como diretor do Gabinete de Estudos, tinha também a responsabilidade máxima ao nível do Ministério da Economia de avaliar os outros organismos e entidades do Ministério da Economia, avaliar o cumprimento dos objetivos, os meios envolvidos e acompanhar e monitorizar a execução dos seus orçamentos. Experiência que também considero que é muito importante para a atividade do Tribunal de Contas Europeu, de que falámos no início. Muito obrigado pela vossa atenção, Srs. Deputados. Muito obrigado, Sr. João Leão, pela sua exposição muito objetiva e pela gestão do tempo disponível e, de acordo com as regras desta nossa audição, cabe-me agora dar a palavra aos grupos parlamentares. Começarei pelo PSD. Usará da palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Dr. João Leão, começo por cumprimentá-lo e, de facto, nós ouvimos-lo com toda a atenção na sua exposição e, para nós, a sua exposição concorre para a nossa visão clara que o senhor tem um problema grave de incompatibilidade grosseira para ocupar o cargo para o qual hoje se encontra aqui proposto. Se mais não fosse, era atender à sua explanação e ao seu profundo envolvimento e conhecimento, desde logo enquanto Ministro das Finanças, entre 2020 e 2022, eu recordo que estamos em 2023, e, portanto, o senhor conhece como ninguém, é o primeiro e máximo responsável político por toda a gestão financeira do país, conhece tudo o que foi a execução, como nas suas palavras disse, de um conjunto de programas financeiros, económico-financeiros também, e, portanto, ninguém como o senhor os conhece. É por essa razão também que deveria estar em primeiro plano, impedido sequer de ser candidato a este cargo.
Ora, imagine por absurdo o Sr. que era, como o Governo pretende, o próximo juiz do Tribunal de Contas Europeu. E por qualquer razão hipotética, vamos no domínio das hipóteses, que era detectada uma execução errada, eu até nem estou a considerar ilegal, mas pelo menos ao arrepio das normas de um qualquer programa. E então teríamos, repare, o juiz do Tribunal de Contas Europeu, João Leão, a sancionar o Ministro das Finanças do ano anterior, João Leão. Quer dizer, isto à saciedade, desculpe que lhe diga, é uma incongruência, uma incompatibilidade grosseira que não deveria acontecer. Essa é a primeira questão. Mas tem mais. Eu vou-lhe relembrar as suas palavras e corrija-se se a citação, porque foi colhida como sendo citações suas, quando falhou o cargo de Diretor-Geral do Mecanismo Europeu de Estabilidade. E diz aqui que o Sr. retirou a candidatura alegando circunstâncias difíceis na corrida ao cargo. Estou a citar, porque presumo serem as suas declarações. E também disse nessa altura que tinha disponibilidade para dar contributo em outras funções. Isto eu estou a falar sensivelmente há um ano. E repare, nós, PSD, achávamos inconcebível que o governo português, há 2 anos depois do falecimento precoce do nosso juiz no Tribunal de Contas Europeu, não tivesse indicado alguém, não tivesse desencadeado o processo, achamos estranho o protelar de uma decisão fundamental para o país. E, passado 2 anos, somos surpreendidos, após diversas insistências, com 3 candidatos em que realmente o Sr. é um deles. Não está aqui em causa sequer a sua competência académica, porque é bom de saber no seu currículo que enunciou. O que está aqui em causa é, por princípio, e uma alta instituição dessas, o próprio candidato em consciência, e essa é a pergunta que também lhe quero fazer, se em consciência não acha, e o que era de esperado de um candidato a um alto cargo desses, em nome do país, era dizer ao Governo, olha, agradeço muito a vossa indicação, muito me honra, mas eu entendo que, face às minhas funções, 2020 a 2022, o senhor não foi Ministro das Finanças há 10 anos. 2020 a 2022. O PRR, enquadrado no Mecanismo de Recuperação e Resiliência, arranca a 19 de fevereiro de 2021. Portanto, o senhor esteve envolvido diretamente nestes fundos que, porventura, vão estar em análise agora. E no futuro. E, portanto, há aqui uma incompatibilidade grosseira que muito lhe seria nobre e em grande seria a sua posição se tivesse chegado aqui e ter dito, face a essa situação, eu não revejo condições de independência e, portanto, não vou aceitar o convite que me foi formulado. Deixe-me terminar lendo o que leu uma das candidatas que se sentou aí. E diz o seguinte, o Tribunal Europeu de Contas diz o seguinte, em relação à matéria da independência, condição fundamental. O Tribunal realiza o seu trabalho livre de influências que possam prejudicar ou possam ser vistas como prejudicando o seu juízo profissional. Como é que o Sr. admite que o eventual juiz do Tribunal de Contas Europeu, João Leão, vai sancionar ações do Ministro das Finanças, João Leão? Isso é um absurdo. E, portanto, a primeira afirmação que esperávamos de si é dizer, não, eu não aceito, porque há uma incompatibilidade grosseira, quer no meu caso particular, ou até mais grave, eventualmente contra o governo do qual fiz parte, o mesmo Primeiro-Ministro e, quiçá, alguns colegas do então governo. E é essa pergunta central, mais do que o currículo, porque este, evidentemente, nós conhecemos. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Usará a palavra em seu nome, Deputado Miguel Iglesias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me fazer uma pequena nota prévia e para considerar esta última intervenção absolutamente inqualificável. E ela é inqualificável porque é simplesmente um puro ataque político ad hominem, grosseiro, e sim grosseiro, Sr. Deputado Paulo Muniz, e onde, aliás, o Sr. Deputado, para concretizar o seu putativo argumento, mistura competências que não devem ser misturadas. E mistura competências de órgãos europeus, nomeadamente o Tribunal de Contas Europeu, com competências que que são próprias dos respectivos Estados-membros. Portanto, é de lamentar tudo
o que acabou de dizer e que não passa disso mesmo, um ataque político ad hominem e que, naturalmente, repudiamos absolutamente. Eu peço desculpa, Sr. Presidente, por esta nota e peço desculpa, naturalmente, ao professor João Leão, a quem desde já agradeço a sua presença nesta audição e agradecer, naturalmente, a resumida apresentação prévia. Aliás, o currículo, os membros desta Comissão de Assuntos Europeus tiveram a oportunidade de analisar e, tal como eu também transmiti aos anteriores dois candidatos, ficou provado as suas qualificações, aptidões e experiência para o exercício do cargo. Ou seja, a apresentação curricular é, na nossa apresentação, adequada às funções a que se apresenta, aliás, tal como foi o nosso julgamento para os anteriores dois candidatos e, portanto, cabe-nos agora a responsabilidade de fazer um conjunto de questões sobre as funções e competências a exercer no Tribunal de Contas Europeu para a apreciação dos membros desta Comissão e também lhe transmitir que fizemos o mesmo conjunto de questões a todos os candidatos por uma questão de equidade que nos parece elementar. O Tribunal de Contas Europeu tem um papel fundamental, aliás, como também disse bem na sua intervenção, em termos da fiscalização e auditoria externa da União Europeia. Foi na altura considerada a consciência financeira da Comunidade Europeia, quando foi criado em 1977, e, portanto, também ao longo do tempo os seus poderes e domínios de intervenção se foram alargando, além de ser uma autoridade com absoluta independência, e seria exatamente neste âmbito que colocaria a primeira questão. Se considera que o Tribunal de Contas Europeu tem um raio de ação adequado face aos objetivos do seu mandato e das suas competências legais no quadro europeu, e se esse trabalho é devidamente considerado e refletido nos mecanismos de controle financeiro das diferentes instituições europeias, em particular da Comissão Europeia. Daria como exemplo, tal como já fiz anteriormente, um relatório de auditoria publicado este ano pelo Tribunal de Contas Europeu relativamente ao mecanismo de recuperação e resiliência, que foi amplamente noticiado, um pacote financeiro de 724 mil milhões de euros, que também financia o PRR nacional, e onde o TCE analisou todos os procedimentos e riscos no mesmo, tendo o relatório emitido um conjunto de 5 recomendações. Dessas 5, a Comissão Europeia aceitou uma, aceitou parcialmente 2, refutou outras 2, não apoiando na íntegra as conclusões do relatório. Ora bem, o mesmo traça semelhanças com o risco de problemas detectados com outros fundos europeus, bem como o facto de, quando o dinheiro é transferido para os Estados-membros, passando a ser parte dos orçamentos nacionais, ficar limitado o raio de ação de organismos comunitários como a Procuradoria Europeia ou o Organismo de Luta Antifraude. Perguntava então que observações têm a fazer sobre isto e, por outro lado, se considera que está implícita alguma crítica às autoridades nacionais e às instituições dos diversos Estados-membros, a quem cabe precisamente a competência da auditoria e fiscalização das contas públicas e do erário, sendo que em Portugal o Tribunal de Contas, nos termos da nossa Constituição, tendo essa incumbência, goza de uma reputação consensual, de zelo, competência acima de qualquer crítica casual. Por outro lado, no que concerne à transparência, convidava-o a partilhar as suas reflexões sobre o papel que o próprio Tribunal de Contas Europeu tem desempenhado e deve desempenhar em matéria de reputação e da visão que os cidadãos europeus têm das instituições europeias, mas também no que respeita ao seu próprio funcionamento e ao seu modelo de financiamento, e perguntava ainda que percepção tem sobre a importância do Tribunal num período em que provavelmente muitos cidadãos consideram que as instituições europeias enfermam de um problema de burocracia, de demora, dificuldade de decisão e execução e, portanto, valorizam muito mais a celeridade de procedimentos e execução de políticas de modo a se refletirem mais rapidamente no cotidiano das suas vidas. Para concluir, gostaria de saber a sua opinião sobre o relatório anual sobre o desempenho do Orçamento da União Europeia, sendo que o último relatório publicado refere-se ao ano 2021 e gostaria de ouvi-lo sobre a análise feita acerca dos diferentes e diversos instrumentos financeiros e políticos, em particular sobre os quadros financeiros plurianuais, sendo que atualmente nos encontramos no quadro 2021-2027, e nesse sentido importa refletir também para a melhoria dos processos e metodologias no futuro e, portanto, saber se considera adequados a estrutura e reporte do relatório. Igualmente se considera que o TCE tem, em termos organizacionais, nomeadamente em termos de recursos humanos e financeiros, os meios adequados ao cumprimento pleno da sua missão e competências. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Sr. Deputado Almoiz, tendo esgotado o seu tempo, pediu a palavra para que efeito?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como viu, fui visado numa intervenção do anterior interlocutor, dirigida naturalmente ao nosso candidato, e é óbvio que eu entendo que a mesa, estou agora a concluir, é óbvio que eu entendo que a mesa me deve dar a possibilidade de me defender daquilo que foram as acusações que me foram feitas pelo deputado Miguel Iglesias, e é nesse sentido que estou a pedir a palavra à mesa. Então, para a defesa da honra, é isso. Pronto, o senhor que viu ofendido, faz favor, deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. A intervenção do Sr. deputado Miguel Iglesias não surpreende, porque é hábito já, quando o PSD põe o dedo na ferida da máquina do Partido Socialista, temos aquelas intervenções como vimos há pouco, que não nos preocupam. Porque o nosso objetivo aqui é defender os portugueses daquilo que é a teia tentacular que o PS monta. E isso incomoda-vos muito, nós sabemos. E, portanto, não há aqui um ataque ad hominem, não há aqui uma forma que não seja clara, como eu fui, de dizer as coisas pelos seus nomes. É, claro que incomoda, mas nós, o PSD, não compactuamos com esquemas mais ou menos implícitos ou explícitos, simplesmente com o objetivo de garantirem o poder pelo poder. Com isso, o PS não conta e os portugueses sabem sempre de que lado está o PSD. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Darei então a palavra de seguida ao representante do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, é o deputado Bernardo Blanco, que é também vice-presidente da nossa comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Dr. João Leão e começo por dizer que também não nos parece que não reúna, aliás, pondo isto pela positiva, parece-nos que reúne as competências técnicas e profissionais para o cargo. A grande questão é exatamente aquela que foi colocada na primeira intervenção do Sr. Deputado Paulo Muniz, que eu subscrevo praticamente na íntegra, que é basicamente se cumpre o critério de independência ou não que os tratados europeus exigem. Porque na prática, e isso até se viu pela intervenção do Sr. Deputado Miguel Iglesias, que eu respeito, mas que, tendo o seu ímpeto, digamos assim, sido exatamente essa defesa política, digamos assim, da sua pessoa, mostra exatamente que não há aqui uma total independência e uma total ausência de conflito de interesses. Isso, eu diria que é normal e é perceptível, no sentido em que o Sr. Doutor foi Ministro das Finanças do país, que é uma posição que, obviamente, é de louvar, mas que depois também temos de saber que traz responsabilidades. Em alguns cargos há um período de nojo. Tivemos aqui, por exemplo, a anterior Presidente da Autoridade da Concorrência, onde há efetivamente um período de nojo e não pode ir para certas empresas que foram fiscalizadas ou para quem no futuro as vai fiscalizar. Aqui o Tribunal de Contas Europeu não especifica, mas fala deste critério da independência. A nosso ver, não nos parece correto que o Sr. Dr. João Leão, por exemplo, daqui a uns meses, possa ter de avaliar e fiscalizar a aplicação de fundos europeus feita pelo governo do anterior ministro, Dr. João Leão, ou pelo governo até atual, onde obviamente não participa, mas cujo primeiro-ministro é o mesmo e muitos membros são os mesmos, e vários daqueles fundos foram até aprovados e planeados durante o seu período enquanto ministro. E por isso parece-me difícil que não haja aqui algum potencial conflito de interesses a partir do momento em que pode ter de avaliar a sua própria atuação. E por acharmos que esse critério não está totalmente cumprido, não nos parece que seja o melhor candidato, mas obviamente que terá a seguir toda a hipótese para responder a esta crítica que faço. E em segundo, queria só fazer também uma outra pergunta relativamente à aplicação dos fundos. No caso de Portugal, tem sido em média, desde que entramos na União Europeia, 4 mil milhões por ano, e o que se vê é que a convergência tarda. Apenas Lisboa está acima, é a única região acima da média europeia. Eu gostava de saber de que modo é que vê que o Tribunal de Contas Europeu pode ajudar, não só na fiscalização ao nível da fraude e das ilegalidades, onde obviamente já sabemos que tem competência, mas ajudar também a que haja uma melhor execução. A execução dentro da legalidade é o mínimo, mas o que se espera é que os fundos sejam bem executados e de que forma é que essa avaliação também pode contribuir para uma melhoria da execução. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Portanto, estão assim concluídas as intervenções dos grupos parlamentares e, assim sendo, cabe-me dar a palavra ao professor João Leão, dispondo para o efeito para responder de um período de tempo equivalente ao somatório das intervenções dos grupos parlamentares, isto é, 12 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas suas questões. Foram colocadas questões muito pertinentes e interessantes por diferentes grupos parlamentares. Eu queria, já agora, começaria pela uma questão que é comum, que é a questão da independência. Portanto, houve duas questões sobre esta questão da independência. Ambos reconhecem as competências técnicas para esta função, mas colocam a questão da independência. Eu queria dizer aqui fazer vários elementos sobre esta questão que me parecem importantes. Portanto, eu sou conhecido e sempre exerci as minhas funções com o máximo rigor e sentido de responsabilidade. Quando acompanhei, enquanto Ministro das Finanças, os trabalhos da Inspeção-Geral das Finanças, sempre o fiz com o máximo sentido de independência e de neutralidade, sem qualquer interferência na condução dos seus trabalhos. Aliás, durante 7 anos não houve da parte do Parlamento qualquer dúvida sobre esse processo. Portanto, sempre, até numa função muito diferente, que é do Tribunal de Contas Europeu, enquanto Ministro e no trabalho de direção sobre a IGF, sempre exerci com o máximo de independência e neutralidade, e isso é reconhecido. Mas se assumir as funções do Tribunal de Contas Europeu, que são muito diferentes a este nível, exercerei com total sentido de independência e com o máximo rigor e transparência. Eu não considero que possam existir conflitos de interesse, porque o Tribunal de Contas Europeu audita o orçamento ao nível da União Europeia, e mesmo quando é nos programas com fundos europeus, é sempre ao nível da União Europeia, e não em concreto sobre o Ministro A ou o Ministro B, é sempre ao nível da União Europeia e das suas políticas ao nível da União Europeia. Eu gostava de salientar também este nível, também o entendimento que tem sido feito por parte do Conselho Europeu, do Parlamento Europeu, e o entendimento deste nível é de que cerca de cerca de mais de metade, ou a larga maioria dos atuais membros do Tribunal de Contas Europeu, têm experiência que são de cargos indicados na área, sobretudo do Ministério das Finanças e da Economia, quer como Secretário de Estado, quer como Ministros, quer como Diretores-Gerais. Aliás, até muitos exercem funções democráticas de controlo do Orçamento Europeu, eram ex-membros do Parlamento Europeu na área de controlo do Orçamento Europeu e nisso tiveram uma função importante, de experiência importante de escrutínio do próprio Orçamento Europeu como ex-deputados europeus. Portanto, a larga maioria dos atuais membros do Tribunal de Contas Europeu são pessoas que tiveram funções nesta área, quer no Ministério das Finanças, quer ao nível do controlo do Orçamento Europeu no Parlamento Europeu. Portanto, nesse caso, mostra que o entendimento do Tribunal de Contas do Conselho Europeu e do Parlamento Europeu é diferente nessa matéria do que estão, neste momento, a considerar. Por outro lado, também queria aqui deixar o compromisso que, se houver algum processo que possa suscitar a mínima dúvida ou mera aparência de eventual conflito de interesses, que eu comunicarei imediatamente o facto ao Comitê de Ética e ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas Europeu. E se o meu entendimento ou de qualquer destas entidades for de que pode haver qualquer conflito de interesses, que à partida não te vejo, pedirei imediatamente para ser afastado dessa atividade. Mas, como digo, ainda recentemente, há um mês atrás, tomou posse como membro do Tribunal de Contas Europeu a ex-ministra das Finanças da Estónia, que tinha, aliás, acabado as suas funções há poucos meses atrás. Portanto, ainda para mostrar que o entendimento que tem sido tido pelo Conselho Europeu e pelo Parlamento Europeu é diferente do que estão aqui a considerar. Portanto, eu queria aqui, sou conhecido pela minha forma rigorosa e o sentido de responsabilidade com que exerci as minhas funções e que, se assumir estas funções no Tribunal de Contas Europeus, vou exercer com o máximo de sentido de independência, com o máximo de rigor e que, se houver qualquer caso que possa suscitar alguma conflito ou aparência disso, pedi para ser afastado dessa atividade. Agora, relativamente às outras questões que foram sendo colocadas, eu queria aqui, em primeiro lugar, começar por responder à questão do raio da ação do Tribunal de Contas Europeu, se é adequado ou não. Isso é uma questão muito complexa e importante e é importante, por lá, termos aqui em consideração que o Tribunal de Contas Europeu deve atuar, e os membros do Tribunal de Contas Europeus devem atuar sempre de acordo com o que a lei prevê. Não devem procurar extravasar as suas competências face ao que a lei prevê. E devem procurar circunscrever sempre as suas competências dentro do que a lei prevê. E a sua ação dentro do que a lei prevê. É importante aqui referir que
além do Tribunal de Contas Europeu, ao nível nacional, há diferentes tribunais de contas dos diferentes países que têm a sua ação. Portanto, o Tribunal de Contas Europeu atua ao nível do orçamento da União Europeia e existem tribunais de contas que atuam ao nível dos orçamentos nacionais. Portanto, uma coisa é um orçamento da União Europeia, outra coisa são os orçamentos nacionais, são totalmente diferentes. E que o Tribunal de Contas Europeu deve articular-se com os tribunais de contas nacionais, mas cada um dentro da sua área de competência. E, portanto, dentro daquilo que cabe aos tribunais de contas nacionais, deve ser deixado aos tribunais de contas nacionais. Nós temos um Tribunal de Contas português muito prestigiado e que tem tido uma tradição de grande rigor e de grande competência no exercício das suas funções e que exerce estas funções ao nível do orçamento português. Depois, há aqui uma dimensão importante sobre a forma como o relatório que o Tribunal de Contas fez sobre o mecanismo de recuperação e resiliência. Aliás, já tem feito alguns relatórios. Uma delas foi sobre a gestão porque o mecanismo de recuperação e resiliência tem uma forma de ser auditado bastante diferente do que têm sido os fundos de coesão. Em parte, levanta questões novas por duas grandes ordens de razões. Por um lado, é um mecanismo que é financiado com dívida e, portanto, também o Tribunal de Contas aqui vai auditar a própria mecanismo de gestão e de emissão de dívida por parte da Comissão Europeia. Portanto, até houve este ano um relatório sobre essa dimensão, mas também houve um relatório também sobre a forma como está a ser executado o próprio Programa de Recuperação e Resiliência ao nível europeu. E onde há informação mais avançada é sobre o caso, a forma como a Comissão Europeia fez sobre a Espanha, que foi o primeiro país a receber desembolsos nesse âmbito, e esse o cumprimento de marcos e metas. Portanto, o Tribunal de Contas Europeu não avalia a Espanha, mas avalia a ação da Comissão Europeia nessa atuação. E na avaliação que faz sobre os mecanismos de recuperação e resiliência, o Tribunal de Contas tem várias recomendações. Portanto, nós sabemos que o mecanismo de recuperação e resiliência é muito importante, são neste momento tem uma dotação de 723 milhões de euros, portanto é o principal instrumento da União Europeia para a recuperação económica e social pós-Covid, e conclui que a Comissão, e num período muito curto de tempo, concebeu um sistema de controle para assegurar o cumprimento dos marcos e das metas. Mas chama a atenção que há uma lacuna de garantia na prestação de conta e baseou-se nos sistemas que, ao nível local, ainda não estão em funcionamento. Portanto, o Tribunal de Contas chama a atenção que existem nas várias fases do acesso dos problemas não estão suficientemente especificados e documentados ao nível local e não haver também um método para aferir o impacto de não cumprir os milestones ou targets. Portanto, mas o Tribunal de Contas Europeu sugere melhorias neste âmbito, mas ao mesmo tempo reconhece que a Comissão Europeia ainda teve pouco tempo para pôr em ação estes mecanismos de controle. Eu chamo a atenção, o Tribunal de Contas em Portugal, de um problema que identifica que as auditorias que estão a ser feitas internas pela Comissão Europeia não incidem sobre o duplo financiamento, sobre o eventual fraude, eventuais mecanismos de corrupção, mas não incidem sobre se os fundos que estão a ser executados estão de acordo com as regras e com as leis da União Europeia e leis nacionais. Portanto, faz só uma auditoria parcial e as auditorias internas não são parciais e, portanto, não são completas do ponto de vista do Tribunal de Contas Europeu. Eu queria também referir uma outra questão, que era a importância do Tribunal de Contas na transparência e para os cidadãos da União Europeia. O Tribunal de Contas Europeu tem aqui uma importância muito importante, que é fundamental para mostrar aos cidadãos que os fundos europeus e que os dinheiros da União Europeia, os dinheiros dos contribuintes europeus, estão a ser bem aplicados no sentido da sua economia, eficiência e eficácia para os objetivos, em relação aos objetivos propostos e, portanto, para chamar a atenção, através de auditorias de desempenho e de resultados que mostrem que os fundos e os dinheiros europeus estão a ser bem aplicados. E este é um desafio para o Tribunal de Contas Europeu, fazer naquilo que é verdadeiramente importante, ou seja, deve orientar as suas auditorias para aquilo que são as coisas que envolvem, por um lado, mais financiamento e são as coisas que mais preocupam e são mais impactantes para os cidadãos da União Europeia. Portanto, nessa
seleção e de orientação e de prioridades, deve ser feito um esforço para garantir que essas auditorias são feitas nas áreas que importam não só ao orçamento europeu, mas também aos cidadãos. E deve ser feito com o máximo de transparência, deve ser o princípio máximo de transparência, todos os resultados devem ser disponibilizados não só para os decisores políticos, para o Parlamento, para os Parlamentos fazerem o seu controle e o seu exercício democrático, mas para todos os cidadãos saberem como é que estão a ser usados os seus dinheiros e como é que poderiam, com as mesmas verbas, com os mesmos montantes, melhorar ainda mais a prestação e a ação da União Europeia. Pede-me aqui também a opinião sobre o relatório do Tribunal Europeu, sobre qual é que é a opinião que tenho sobre a avaliação do relatório sobre o exercício 2021 do Orçamento Europeu. Aqui é um das áreas em que o Tribunal de Contas Europeu tem uma função muito importante, até porque o mecanismo de quitação depende da avaliação que o Tribunal de Contas Europeu e do parecer do Tribunal de Contas Europeu. E o Tribunal de Contas conclui que o Orçamento da União Europeia dá uma imagem verdadeira e apropriada da situação financeira e, portanto, emite uma opinião favorável sobre a fiabilidade das contas do Orçamento da União Europeia de 2021. Mas, no entanto, chama a atenção de algumas questões. Por um lado, diz que o nível de erro ao nível das despesas orçamentais se situa em 3%, o aumento face ao ano anterior, que era 2,7%. É um nível de erro que é bastante significativo, sobretudo nas rúbricas que são onde isto tipicamente mais acontece, que são no mercado único, nas verbas da coesão e resiliência, e constata que este nível de erro tem sido exatamente nos domínios de despesas que o Tribunal de Contas tinha assinalado como sendo de risco mais elevado. Portanto, nesta dimensão, é importante continuar a melhorar os processos, simplificar os processos e garantir que se consegue diminuir o nível de erro por parte do Tribunal de Contas Europeu, que o Tribunal de Contas Europeu estima. O Tribunal de Contas Europeu também chama aqui a atenção para uma questão nova, que é um desafio novo e é importante, que foi uma decisão importante da União Europeia, que deve ser, que não cabe ao Tribunal de Contas, cabe à União Europeia e aos seus representantes democráticos, que os passivos contingentes da União Europeia aumentaram significativamente em 2021 face a 2020. Isto não era de espanhar, foi uma decisão das autoridades europeias com o novo mecanismo de recuperação e resiliência de financiar através de dívida, faz aumentar o montante de passivos contingentes a que a União Europeia está sujeita. E isto é uma atenção que o Tribunal de Contas Europeu chama a atenção, mas diz que é não no sentido de dizer que não deve ser feito, mas no sentido de chamar a atenção que existe este montante de contingências e que isto é assumido e que deve ser claro e transparente para todos. Por outro lado, há um aspecto importante que aqui ainda não está nesta auditoria falando de 2021, mas que há aqui desafios novos para o orçamento e para as contingências da União Europeia que têm a ver com a própria guerra da Ucrânia, que vai implicar mais exigências sobre o orçamento europeu e já está a implicar, não em 21, mas em 22, sobre os passivos da União Europeia. Outra questão que foi colocada é se o Tribunal de Contas Europeus tem os meios adequados para fazer face às suas competências. Eu para ser absolutamente direto e claro aqui, isso é uma coisa que teria que avaliar quando tivesse um Tribunal de Contas Europeus, não estão neste momento em condições de fazer uma avaliação o mais adequada sobre se tem os meios necessários. Eu sei que, e uma coisa é um facto, é que a União Europeia está sujeita a dimensões novas que implicam bastante mais trabalho para a parte do Tribunal de Contas Europeu. Por um lado, há o Programa de Recuperação e Resiliência, e que implica, aumentou muito o orçamento da União Europeia, e isto implica desafios novos para o Tribunal de Contas Europeu, que tem aqui uma atividade acrescida que pode vir a necessitar de mais meios. Mas isso, para fazer uma avaliação mais rigorosa e mais, teria que ter a experiência e de contacto com o Tribunal de Contas Europeu para conseguir emitir uma opinião mais bem com mais elementos para poder fazer essa avaliação. Ainda há aqui uma questão foi colocada sobre a aplicação de fundos. Eu não vou colocar aqui as questões em termos nacionais, porque o Tribunal de Contas avalia a aplicação de fundos ao nível europeu. Uma das coisas que o Tribunal de Contas Europeu, como eu referi na minha intervenção inicial, faz que dá muita importância, são as tais auditorias
e que devem ser reforçadas de impacto e de resultados, e perceber se os programas da União Europeia estão a ter os resultados que são esperados e se com os montantes, isto aqui é a eficácia, e por outro lado, se são eficientes, ou seja, se com aqueles montantes conseguimos ter resultados melhores para os cidadãos da União Europeia. Eu não vou comentar em termos concretos, porque não me cabe a mim fazer um concreto do que referi, mas faço só em termos genéricos, que é importante. Eu considero que este tipo de auditorias aos programas da União Europeia são muito importantes, e são importantes não só para a Comissão Europeia ou para os decisores políticos ao nível do Conselho Europeu, mas também para o controle democrático que o Parlamento Europeu e que os Parlamentos Nacionais fazem da aplicação dos fundos europeus e do dinheiro dos contribuintes europeus, que é muito importante que sejam utilizados da melhor forma possível. Portanto, essa é uma das missões do Tribunal de Contas Europeu, é garantir uma melhor gestão financeira ao nível do europeu e que os fundos europeus são aplicados da melhor forma possível. Muito obrigado. Muito obrigado. Creio que a sua exposição, a resposta às questões colocadas foi esclarecedora e penso que podemos dar por concluída esta audição. Portanto, agradeço uma vez mais a sua presença e disponibilidade, agradeço aos colegas as questões formuladas e podemos dar por encerrada então esta audição. Eu propunha que passássemos de imediato à parte 2 da nossa reunião, uma vez que fizemos o intervalo entre a segunda e a terceira audições. Só um minuto apenas para acompanhar o professor até à porta e retomamos imediatamente os trabalhos.